ministro Benedito Gonçalves, ao fazer a relatoria, ele citou um dado que para mim é muito interessante e eu só quero ficar neste dado da parte do relator. O ex-presidente gastou algo entre torno de 12 e 13 mil reais para esta reunião. Ora, senhores, que dado irrelevante, ainda mais quando o atual presidente, para uma reunião tão inútil quanto a reunião com os embaixadores, tão aviltante como o povo brasileiro que passa fome, porque há que se lembrar, 428 mil famílias, ou seja, milhões de brasileiros passam fome porque não estão sendo atendidos a contento pelo Bolsa Família. Então, ao passo que Bolsonaro gastou 12 mil reais por uma reunião infame, Lula gastou 324 mil reais para uma reunião infame com o infame conselhão em que ninguém fala, mas só aplaude o presidente. Saindo de lá, eu vou ao Paulo Gonet, que é o vice-procurador-geral eleitoral e que é coautor do curso de Direito Constitucional com o ministro Gilmar Mendes. E eu digo este detalhe porque foi o voto do ministro Gilmar Mendes que encerrou o debate em 2017 da cassação de Michel Temer, da chapa Dilma Temer, dizendo naquele acórdão que não se pode trazer aos autos fatos outros e provas vinculadas a esses fatos outros que não são aqueles que estão nos fatos elencados no pedido da inicial. E a inicial do PDT foi feita em 2022. Ora, a não ser que a mãe de Ná tenha escrito esta inicial, a não ser que ela tenha sido psicografada, a não ser que o advogado do PDT tenha poderes mediúnicos, pitonísticos, ele não poderia saber o que aconteceria no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023 e muito menos falar de uma minuta de golpe. Mas parece que o Paulo Gonet se esqueceu do fundamento que foi trazido, apresentado e utilizado como ponto máximo para a não cassação de Michel Temer, que é o artigo 492 do Código de Processo Civil. Paulo Gonet, ele fez ainda algumas previsões que confundem mais do que esclarecem. Ele falou que houve desvio de finalidade nesta reunião. Claro, eu concordo com o Paulo Gonet, houve desvio de finalidade. Eu não tenho a menor dúvida que não teve finalidade aquela reunião. Mas daí pular para a inelegibilidade é demais. Eu também concordo com o Paulo Gonet que a liberdade de expressão, ela pode desembocar em crimes, é claro. Sem liberdade nós não poderíamos fazer crime, tanto que o crime é matar alguém, por exemplo, pena de tanto a tanto. O Código Penal diz não matar alguém. Não, nós somos livres. E se nós matamos, nós respondemos às penas. Ele usa esses dois argumentos de maneira que leva a uma certa confusão e eu explico quais são. O desvio de finalidade, ele pode ser encarado como crime, sim, mas um crime de responsabilidade, não um crime eleitoral. E um crime de responsabilidade tem que ser julgado pelo Congresso. Logo, se houve desvio de finalidade, o presidente Jair Bolsonaro ele tem que responder por esse desvio de finalidade como crime de responsabilidade, ou seja, ele deveria ter sido empichado. Uma vez que não foi empichado, ele não pode responder a essa modalidade como crime eleitoral ou como ilícito eleitoral que leva à inelegibilidade. E o segundo ponto, é claro que se você cometer um crime no gozo da liberdade, você tem que responder por esse crime, mas este crime é na esfera criminal e não na esfera eleitoral. E depois nós vemos ainda a insistência do advogado do PDT com os fatos novos, dizendo que a minuta do golpe, ela serve sim, porque ela não vai no cerne da questão, mas é o crime de toda essa... Ele usou palavras tão difíceis que mais me confundiam do que esclareciam. Aliás, o português dele, apesar de rebuscado, péssimo em fazer sentido. E, no final das contas, ele queria dizer que uma coisa que não está nem julgada deveria entrar no processo eleitoral, o que não pode, ou seja, ele já vai ser condenado por um processo que ele nem responde por ele. Então foi um absurdo total. E só para encerrar, o advogado de Bolsonaro fez uma defesa muito sólida, diz que se foi antes da campanha ele deve responder com uma multa e não com a perda dos direitos políticos, e trouxe a questão do artigo 22, que eu acho que numa rodada a gente vai falar mais dele, mas não se enquadra na hipótese de inelegibilidade.